Pessoal, boa noite. Daremos início à palestra intitulada Engenharia Biomédica, Tecnologia e Aplicações da Engenharia na Medicina, com o professor engenheiro eletricista Caio Venâncio Duarte Carvalho. Irei falar um pouquinho do Lattes dele. Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico EBTT, no Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, IFNMG, mestrando em Engenharia Biomédica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, especialista na área de Engenharia e Desenvolvimento de Projetos Eletrônicos pelo Instituto Brasileiro de Formação, UniBF, 2019, graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade Independente do Nordeste, FAINOR, 2018, técnico em Eletroeletrônica pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI 2018, tem experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e eletrotécnica, atuando principalmente nos seguintes temas: engenharia biomédica, eletrônica e saúde. Foi nosso colega de trabalho aqui na UFOB, de 2019 a 2018 a 2019. Se eu estiver errada, que ele me corrija neste momento. Passa, então, a palavra para o professor Caio Venâncio Duarte Carvalho. Caio? Eu acho que travou. Todos me ouvem? Caio? Sim, Stefânia, estou te ouvindo. Pronto. Está dando para me ouvir agora? Que minha internet agora estou. Isso, agora estou. Pode falar, agora a sua apresentação é toda sua. Acho que voltou, né? Aqui estava falando que não voltou ainda, mas está todo mundo me ouvindo. Pronto, estamos todos te ouvindo. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Como o Stefânia disse, sou o professor Caio Venâncio, sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E faço mestrado em engenharia biomédica, mais algumas coisas lá que a Stefânia teve a paciência de ler lá no meu lápis. Então, primeiramente, eu agradeço a presença de todos aí que estão aqui para assistir essa palestra, preparei com bastante carinho. Primeiramente, para apresentar para muitos que não sabem o que é engenharia biomédica, dar um panorama geral e falar sobre alguns projetos que vêm sendo desenvolvidos lá no IEB, que é o Instituto de Engenharia Biomédica da UFSC, né? Então, vai ser basicamente isso. Então, o título é Engenharia Biomédica, Tecnologia e Aplicações da Engenharia na Medicina. A gente, se eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou olhando para a tela aqui que está sendo projetado o slide, e às vezes para não me perder, tá bom? Então, vamos lá. Então, basicamente, como é que consistirá a palestra? Vai ser dividida sobre os temas, a gente vai falar um pouco sobre engenharia biomédica, depois disso vamos falar das aplicações da engenharia na medicina, aplicações da engenharia elétrica, eu vou dar uma focada um pouco mais na engenharia elétrica, né, como é que ela pode se aplicar na medicina, vou falar de um projeto de instrumentação que a gente desenvolveu lá no Instituto, que mostra, assim, como muitos conceitos que a gente aprende na faculdade de engenharia elétrica, ela serve também para engenharia biomédica, né, e vou dar um exemplo prático de aplicação na doença diabetes mellitus. Essa doença é uma doença que acomete muita gente, e a gente vai falar isso mais para frente, mas assim, eu escolhi ela primeiro porque é a doença com que eu trabalho, e segundo porque é realmente uma doença crônica que mata muita gente. Além disso, a gente vai conversar sobre ela, né? Então a gente vai falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do diabetes, tá? Então é assim que vai ficar subdividida a nossa palestra. Gente, podem ficar à vontade para poder tirar dúvida, às vezes não precisa guardar, eu gosto de tirar dúvida no final, mas nesse momento a gente às vezes tem alguma dúvida na metade ali, para não perder as linhas de raciocínio, às vezes é bom tirar dúvida também na hora, então podem ficar à vontade para poder perguntar aí, a qualquer momento que quiserem, podem me interromper, né, sem nenhum problema. A gente está aqui para poder bater esse papo. A graça de fazer a palestra aqui online é que a gente consegue ter essa integração muito melhor do que se é aquela palestra com microfonezão, né? Às vezes o cara tá na frente, a gente fica com vergonha de levantar a mão para perguntar, mas aqui a gente está à disposição para quando vocês quiserem participar. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. O que é engenharia biomédica? Primeiramente, vamos começar com essa questão.
quantizar exatamente o que é engenharia biomédica é muito complicado. A gente não, é igual quantificar o que é engenharia elétrica, né? Como quantificar o que seja qualquer outro curso. O que é engenharia química, o que é engenharia mecânica, o que é medicina. Não tem como quantificar, mas eu trouxe um conceitozinho aqui para poder a gente entender melhor. É a aplicação de princípios de engenharia e conceitos de design à medicina e biologia para fins de saúde. Exemplo, prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, trouxe algumas imagens aqui para a gente poder conseguir enxergar melhor. Quais seriam as aplicações? Eu acho que melhor do que entender o que é a engenharia biomédica é a gente entender como ela pode ser aplicada. Onde a gente utiliza a engenharia biomédica? Aí a gente começa a entender quais são as nuances e com o que ela está envolvida. Eu trouxe algumas imagens, a gente tem uma imagem aqui de uma prótese, por exemplo. A engenharia biomédica ela pode ser aplicada no desenvolvimento de próteses. Existe no Brasil um núcleo fortíssimo de desenvolvimento de próteses lá na Universidade Federal de Uberlândia, né? Lá tem um núcleo fortíssimo desse desenvolvimento de próteses, muito bacana mesmo. É uma ambiguação da engenharia biomédica. A gente pode trabalhar com imagens médicas, podemos trabalhar também com sinais biomédicos, né? Então, as aplicações da engenharia biomédica, elas são diversas, né? E em que ela pode atuar? Existia um conceito antigo, e a gente chama de antigo, porque a gente não trabalha mais assim na engenharia biomédica, é que a engenharia biomédica servia para o auxílio diagnóstico médico. E hoje a gente tem um conceito muito mais amplo, que entende que a engenharia biomédica, ela não está aí somente para auxiliar o médico, ela não é só um auxiliador, digamos assim, mas ela também é um instrumento de atuação direta na qualidade de vida das pessoas. Se você desenvolve um aparelho que vai fazer com que a pessoa tenha uma prótese, por exemplo, ela vai desenvolver, você coloca uma prótese, ela não tem braço, você desenvolve um braço para poder ela conseguir ter uma prótese. O que é isso? Você está atuando na qualidade de vida dela. Então, esse conceito de qualidade de vida ele vem sendo trazido nos últimos anos para a engenharia biomédica, porque existia esse conceito antigo, eu digo antigo, não é um conceito errado, de que a engenharia biomédica era um auxílio, ela estava ali para poder, meio que assim, como segundo plano. E hoje a gente entende a engenharia biomédica como isso, como atuadora. Ela atua diretamente na qualidade de vida da pessoa, sim. Se você desenvolve um equipamento que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, é claro que você está atuando diretamente ali, né? Então, basicamente, a engenharia biomédica, ela é dividida em 4 sub-áreas. Existem mais sub-áreas, dependendo de onde você for ler, do livro que você for ler e tal. Mas aqui a gente vai falar, eu vou falar basicamente dessas 4, que são as 4 sub-áreas que a gente trabalha lá no IEB, né? No Instituto de Engenharia Biomédica da UFSC. São elas a bioengenharia, a engenharia clínica, a informática em saúde e a instrumentação biomédica. Eu trabalho mais com instrumentação biomédica, por isso que eu deixei ela por último, para a gente falar um pouco mais. Então, vamos lá. Bioengenharia. Quando a gente pensa, está no nome. Bio de biologia, engenharia de engenharia. Então, é a junção da biologia com a engenharia. O que a gente faz na bioengenharia? Ela é uma sub-área da engenharia biomédica que vai ajudar no desenvolvimento de instrumentação, seja ela de hardware ou software, para registro e análise de dados comportamentais, fisiológicos e biológicos em laboratório. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, porque fica mais fácil da gente enxergar do que com conceito. Existe um sistema que ele faz uma análise comportamental de um idoso num ambiente de cozinha, por exemplo. Como é que o idoso faz o café dele todo dia, como é que ele cozinha e fica ali. A partir da análise desse comportamento, é possível a gente ter alguns diagnósticos ali de alguma doença que possa acometer esse idoso. Esse é um exemplo da aplicação, né? A gente também tem, por exemplo, análise e observação de animais também, né? Eu posso fazer essa análise e observação de animais para que a gente tire conclusões para poder fazer com humanos. Aí a gente entra toda uma questão ética que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas existe toda uma questão ética quando a gente vai fazer a pesquisa com humanos, a pesquisa com animais. Aí tem aqueles que defendem que a pesquisa não deve ser feita com animais de jeito nenhum, outros defendem que tem que ser feita primeiro com animais do que com os humanos. Então, assim, existe toda uma ética ao redor disso que eu vou tratar um pouco mais quando a gente falar de informática em saúde. Eu vou conversar um pouco mais sobre isso.
Então, a bioengenharia, ela vai atuar nessa classificação de comportamentos, ela vai controlar a distância e vai monitorar sinais fisiológicos, né? Ela vai atuar nesse sentido. Então, eu vou fazer a avaliação de sistemas biológicos, seja ele uma bactéria, como seja ele também um ser humano, que é um ser mais complexo, que envolve também a análise psicológica, além de uma análise somente comportamental. Então, você pode, por exemplo, fazer uma rede neural, esse aqui é um exemplo que eu trouxe, redes neurais na classificação automática de eventos comportamentais. Você pode fazer uma rede neural que identifique algum problema psiquiátrico em um idoso que faz uma atividade muito repetitiva, um exemplo, né? Você vê que ele está fazendo uma atividade repetitivamente, sem necessidade, não há necessidade dele repetir aquela atividade tantas vezes. O que isso pode indicar? Então, isso é um dos exemplos que a gente pode trazer na bioengenharia. Então, eu posso registrar e controlar a distância, comportamentos de pequenos animais. Esse aqui foi um trabalho também feito lá no IEB, que era controlado o comportamento de ratos, eram os animais que eram os pequenos animais que eram analisados. E a partir disso, para tomar algumas conclusões de como os ratos faziam as mesmas coisas sempre, e aí a gente toma algumas conclusões, né? Basicamente, essa questão da observação que era feita lá no IEB, tá? Então, vocês vão ver que toda vez que a gente for falando da sub-área, você vai falar assim, ué, mas essa área parece com a outra. Vocês vão ver que vai ter muito disso. Por quê? Porque os desenvolvimentos dos trabalhos, elas são integradas em todas as áreas. A intenção não é que você faça um trabalho voltado puramente para a bioengenharia, que você faça um trabalho puramente voltado à instrumentação biomédica. A intenção é que você faça um trabalho que consiga integrar ao máximo todas as áreas. Mesmo porque, hoje em dia, não tem como a gente fazer as coisas sem integrar várias áreas. Não tem como. Hoje não adianta a gente fazer as coisas dessa forma. A gente tem que enxergar, ampliar os horizontes. Hoje a gente não tem como, né? Então, qualquer trabalho que a gente for fazer, seja ele de ordem, a gente está falando aqui de biomédica, ou qualquer trabalho de qualquer área, a gente tem que envolver em integração de conteúdos, a interdisciplinaridade. Porque a gente tem que ter em mente que aquilo não importa somente para a gente, tem que importar para todo mundo. A gente tem que fazer diferença, digamos assim. Vamos partir agora para a engenharia clínica. A engenharia clínica basicamente atua na gestão da tecnologia, né? Ela vai gerir ali o equipamento médico hospitalar e todo o ambiente médico hospitalar. O PIN. O PIN aí deve ser para a Stephanie. Então, essa gestão toda do equipamento hospitalar, a gestão de todo o sistema hospitalar, como é que o engenheiro clínico ele vai estar responsável por estar fazendo toda a manutenção preditiva, por estar programando, né, talvez não necessariamente fazendo a manutenção ali, mas também estar programando, por estar gerenciando esse ambiente hospitalar, né? Então, suponhamos que o médico ele está ali para cuidar do paciente, para fazer o bom uso dos equipamentos eletromédicos. O engenheiro clínico ele vai estar ali para poder cuidar dos equipamentos eletromédicos. Então, ele vai garantir que todos os equipamentos sempre funcionem da melhor forma, né? Então, assim, é legal que eu botei aqui, olha, uso adequado e racional dos recursos tecnológicos existentes nos estabelecimentos de assistência à saúde. Então, aí, a gente tem diversos equipamentos eletromédicos aí no hospital. Então, assim, é necessário uma pessoa para cuidar desses equipamentos. Muitos cursos de engenharia biomédica são com ênfase em engenharia clínica. Justamente por isso, porque eu creio que ainda não existe curso superior em engenharia clínica. Somente em engenharia biomédica com ênfase em engenharia clínica. Então, muitas pessoas fazem esse tipo de curso para poder estar fazendo essa gestão dos equipamentos médicos hospitalares, né? Eu conheço engenheiros eletricistas que fazem isso, né? Que se formaram em engenharia elétrica e fazem gestão de equipamentos médicos hospitalares. Mas o ideal é que a pessoa se especialize em engenharia biomédica para estar fazendo essa questão, porque tem fazer a gestão adequada bem diferente. Você fazer gestão, manutenção em um ambiente hospitalar é bem diferente de você fazer uma gestão, manutenção de uma fábrica de automóveis, por exemplo. A máquina que vai quebrar lá na fábrica de automóveis, isso é bem óbvio, né? Mas é bom falar. A máquina que vai quebrar lá na fábrica de automóveis, ela vai, talvez, fazer com o carro que fique o chassi torto, tranquilo, né?
Vamos lá, bota o carro de produção de novo e resolve. Mas se você tiver um problema na parede de eletrocardiograma que vai dar um diagnóstico errado do paciente, você passar a medicação errada e esse paciente via óbito. Então, quando a gente lida com vidas, quanto mais especializado a gente pode ser, melhor. Tá bom? Então, basicamente é isso aí que o engenheiro clínico faz. Né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de trabalhos, por exemplo, ciclo de vida útil de equipamento, ciclo de vida útil de equipamentos eletromédicos nos estabelecimentos de assistência à saúde. Então, assim, como é que você vai fazer o ciclo de vida útil desses equipamentos? Quanto tempo dura um equipamento para que ele consiga te entregar uma resposta da melhor forma possível? Então, a engenharia clínica, ela atua aí também. Cooperação técnica para revisão e desenvolvimento do módulo Soma-SUS, que é o módulo do SUS. Então, a gente fez a contribuição também lá para poder fazer essa cooperação técnica para desenvolver esse sistema importantíssimo aí para gerar um modelo assistencial do SUS. Então, como é que o SUS vai gerar as coisas sempre da mesma forma? Então, é importante a atuação do engenheiro clínico nessa questão. Ele é mais um gestor. Né? Ele vai atuar na manutenção, muitas vezes, de ir lá ter que realmente fazer a manutenção do equipamento, pode atuar sim, mas o principal papel dele é de gestor, de gerir todos os equipamentos, para garantir que todos estejam funcionando da melhor forma possível. Beleza? Vamos lá. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem parar a qualquer momento, podem perguntar, fiquem à vontade, para poder a gente estar batendo esse papo. Muitas vezes eu esqueço de falar alguma coisa aqui, vocês perguntam, eu vou lá e lembro. Beleza? Informática em saúde. Tá aí uma área que a cada ano que passa, ela vai amadurecendo, cada ano que passa, ela vai se tornando, como eu posso dizer, imprescindível em todas as áreas. Hoje, a gente pensa em um sistema de coleta de dados, qualquer tipo de sistema, que tenha informática aplicada nele. A gente vai ter que ter um software para poder fazer isso. Aí que está a informática. Então, ela vai estudar e desenvolver sistemas computacionais para o apoio às atividades médicas. Né? Seja um apoio ao diagnóstico, seja um apoio às atividades médicas. Por exemplo, você desenvolve um sistema de telemetria para poder fazer a monitoração do paciente à distância. Então, e tem que ter um software aí por trás. Tem muitos trabalhos muito legais que utilizam essa questão do desenvolvimento de software. Só um software, às vezes, pode resolver um problemão. Né? Então, vou dar um exemplo. Suponhamos que você meça o EEG da pessoa. Né? O EEG da pessoa é o eletroencefalograma, que é o sinal do cérebro, digamos assim. E toda vez que você faz a medição do EEG, o médico tem que pegar lá o EEG, aquela folhona cheia de sinais, um monte de onda de ruído, né? Entre aspas, a gente brinca na engenharia biomédica que o EEG ele é só um ruído. Então, pega aquela folha cheia de ruído e olha e fala assim, vamos fazer um diagnóstico aqui. Então, é muito complicado. Exige uma experiência do médico. E está sujeito a erros. Se você dá uma ferramenta que faça com que o médico analise aquele EEG de forma mais assertiva, de forma mais objetiva, ajuda bastante. Então, é aí que a gente consegue atuar também. Essa informática na saúde, ela atua. Outro exemplo de informática em saúde, cadastramento de prontuários eletrônicos. O seu prontuário de paciente eletrônico. Muitos hospitais, mas, gente, muitos hospitais ainda, clínicas, não possuem prontuário eletrônico. E é uma realidade que já devia estar aí, para mim, devia ser lei obrigatória a gente ter prontuário eletrônico. Porque facilita demais. Facilita demais você gerenciar o paciente ali, você saber. É muito mais fácil. Imagina aí, você fica pensando, é porque a gente sempre pensa pelo ponto de vista do doente, né? O doente, ele pensa, eu tô com tal coisa. Eu tô com tal coisa. Eu sempre lembro da doença que eu tenho, mas imagina um médico que já atendeu 25 pacientes hoje, você acha que ele vai lembrar exatamente o que cada um tem? Ele se esforça, tenho certeza. Mas se tiver um prontuário eletrônico para poder fazer ali o papel anotado lá que o paciente tem, ajuda pra caramba. Né? Então é bem importante também essa questão dos prontuários. Então vamos partir aí aos exemplos, né? Aí a gente vai lembrando também, eu vou lembrando de mais alguns, vou falando para vocês. Modelagem matemática de sistemas biológicos. Aqui está o ponto do que eu falei para vocês, a questão ética. Aqui que a gente consegue se debruçar e tentar pensar um pouco mais.
Se existem sistemas que fazem a modelagem biológica, né? Então, assim, eu consigo simular uma célula humana no computador, para que eu vou fazer testes em animais? Aí que entra esse questionamento. Mas nós da engenharia biomédica sabemos, não estou aqui, em hipótese alguma, defender teste com animais, nem teste com ninguém, nem tenho posicionamento fixo sobre isso, não tenho assim, uma posição formada. Mas eu penso o seguinte: nossos modelos matemáticos não conseguem predizer todas as possibilidades de um sistema biológico hoje em dia. Ainda não, né? Ainda não. Então, de qualquer forma, vai ter que ser realizado testes. Aí você vai ver com que cobaia, entre aspas, você vai realizar esse teste, né? Se vai ser com animal, vai ser com humano, isso é outra questão. Mas o que eu estou querendo dizer é que os sistemas biológicos eles precisam evoluir ainda. Essa modelagem matemática ela não é tão sofisticada a esse ponto, da gente conseguir ter uma predição, ter uma análise exatamente do que está acontecendo ali. Então é importante a gente fazer essa análise também da parte ética. Professor Caio, rapidinho, eu posso perguntar? Vai lá, fica à vontade, Júnior. Vê só, já que, desculpe interromper primeiramente, já que o senhor tocou nesse ponto, que é polêmico e tudo, teve um evento que passou até no Fantástico, de um pessoal humanista que invadiu o laboratório e sequestrou os cachorros e tal, depois veio denúncia que esse mesmo pessoal vendeu os cachorros, mas a questão, como o senhor pontuou, é a seguinte: como é que a gente vai conhecer variáveis que estão além da nossa capacidade de saber se elas existem, se a gente não testar em seres vivos? Essa é uma questão que eu queria pontuar. Obrigado. Queria saber se o senhor tem alguma coisa a falar sobre isso. Obrigado. Olha só, do lado do ponto, eu vou falar dos dois lados, né? Que assim, como a gente está no ambiente, existe sempre há sempre quem defende o teste com animais e há sempre quem defende o não teste. Falando pelo pessoal que defende o teste com animais, é simples, para eles é só assim, ó, bicho é bicho, faz com bicho, acabou. Mas para os que não defendem, para os que acham que não deve fazer, basicamente eles entendem que é só fazer com o humano. O humano ele pode ser a própria cobaia. Então assim, o cara vai se candidatar a ser a cobaia do experimento. Né? Então assim, porque realmente é complicado demais como alguns testes são submetidos em animais. Realmente o ser humano, algumas vezes, lembrando, eu não estou me posicionando aqui, tá? Mas assim, é só para vocês entenderem. Existem formas de se lidar com animais que são realmente cruéis. Por exemplo, existe um teste num laboratório que eu conheço, mas eu não vou citar nomes, que eles estimulam o câncer no rato, né? Eles estimulam o câncer no rato, eles aplicam uma substância que eles têm certeza que ao aplicar aquela substância vai desenvolver um câncer no rato. Para, a partir disso, curar o câncer, tipo assim, entendeu? Então, o homem, ele se bota numa posição de Deus, onde ele cria o rato, faz o rato nascer, bota o câncer no rato, aí depois tenta tratar o câncer. Não deu, mata o rato, segue pro próximo. Realmente é cruel demais. Eu, como ser humano, como uma pessoa assim, relativamente, é muito difícil você pensar que isso aí tá certo. Mas eu sei que isso está errado, eu penso assim que isso está errado, mas é uma questão toda aí. Deixa para o pessoal que estuda isso realmente pensar sobre isso, analisar sobre isso. Realmente é um ponto para eles. Mas eu conheço essa história, né? Assim como muitas outras, a gente está lá no ambiente, a gente sabe. Então, assim, pô, pensa aí. Uma posição de Deus que a gente se coloca às vezes assim, que a gente não tem talvez essa condição, mas você tem que fazer toda aquela análise, né? Não só para os testes animais, mas tem a questão também de a gente matar mais do que come. A gente mata muito mais animais para poder comer, entre aspas, do que a gente realmente quer. Então, assim, é toda uma questão. Eu acho que é todo um posicionamento que engloba uma coisa só. É que o ser humano é uma porcaria mesmo. Sim, então, sim. É mesmo. Obrigado. Nada. Vamos continuar. Então, vamos pular esse assunto de ética, que senão a gente fica aqui a noite toda falando, e é um assunto muito delicado. Eu não gosto muito de me intrometer, não. Eu não tenho posicionamento formado, não estudei muito sobre essa questão, e tive algumas aulas sobre ética, claro. Mas não é uma coisa tão minha área. Vai lá, Leandro, pode ficar à vontade, meu querido. Pode ficar à vontade, meu querido, vai lá. Professor, boa noite, obrigado aí. Boa noite. Para eu poder falar. Parabéns já, inicialmente. Eu tenho algumas perguntas para o final.
quando se trata na parte de ética em pesquisa, que é uma área que eu relativamente conheço por conta das minhas atividades, eu gostaria de contribuir, se eu me permitir. Fique à vontade para a gente poder fechar esse tema de ética, fique à vontade. É importante, principalmente para os estudantes que estão em pesquisa, eles relacionados a PIB, o PIBIT, que é de inovação tecnológica, e também se entendendo para mestrado e doutorado, pesquisas que são realizadas com humanos, você percebe que o lado humano não da área veterinária, é que os projetos sejam submetidos para o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, na situação do FOB, que é um exemplo, ou a instituição que você trabalha, que é o Instituto Federal, provavelmente na sua instituição também tem um comitê de ética em pesquisa. A pesquisa tem que ser submetida para a plataforma Brasil e ele é apreciado como o cronograma de reuniões do comitê formado por pessoas de diversas áreas, ou seja, uma contaminação, não somente o pessoal da saúde. Então, você tem diversos profissionais que estão ali envolvidos com o propósito em apreciar e verificar. Lógico, ele está dentro Professor Leandro, a gente está ouvindo tua voz cortada. E agora melhorou? Melhorou, obrigada. Pronto. Aí, só para resumir, o Comitê de Ética e Pesquisa, ele avalia o percurso metodológico se não fere qualquer item da resolução, das resoluções, na verdade são 3, em relação à ética e pesquisa com humanos. Então, até mesmo um formulário com consulta com pessoas, eu quero fazer um formulário, uma consulta prévia com estudantes, precisa ser submetido. E na área da engenharia, de um modo geral, que envolve as sub-áreas, é importantíssimo, principalmente o que o senhor falou, quando vai trabalhar com biotinagem, MG, SG, EKG, tudo isso é extremamente relevante. E a plataforma Brasil, ela tem um manual que o próprio estudante pode ler e entender como é que preenche tudo isso, além de aumentar a relevância da pesquisa e também ter uma proteção por estar em teste com humanos. Só queria contribuir dessa forma, professor. Obrigado pelo espaço. Eu só queria, rapidinho, Steph, eu só queria concluir essa questão do comitê de ética, é realmente importantíssimo, gente. Qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, até com animais também existe comitê de animais, o comitê de ética e pesquisa com animais, mas falando em comitê de ética em geral, não tem como você fazer uma pesquisa sem que seja submetida à apreciação do comitê de ética. Você pesquisa com seres humanos, claro, né? Seja ele um questionário, tu vai aplicar lá um questionário com a pessoa, ou seja ele uma medição, você vai dar um choque na pessoa. Seja um ou outro, tem que passar para a apreciação do comitê de ética. Por quê? Porque a pesquisa ela tem que ser transparente, o paciente ele tem que entender toda a pesquisa. E muitas vezes você faz coisas na pesquisa que você acha que vai dar certo, que vai estar tudo bem, só que na verdade está ofendendo o paciente. Então, o pessoal do comitê de ética tem a prerrogativa de poder fazer essas análises. Então, é importantíssimo que a gente faça essa submissão ao comitê de ética. O professor Leandro foi bem feliz aí na declaração dele. Bom, Stephenson, pode ficar à vontade para perguntar. Na verdade, só complementar sobre essa questão que o Júnior levantou, ele falou sobre as questões de validade, foi mais ou menos isso, sobre a validade da modelagem. Aí eu gostaria de complementar que no processo de modelagem é utilizado 3 propriedades que é levado em consideração, que nesse caso é o realismo, a precisão e a generalidade, né? E geralmente a gente não consegue fazer uso das 3 propriedades de uma vez. E a gente considera geralmente 2 propriedades, ou o realismo e a precisão, ou a generalidade e o realismo, e assim vai. Era isso.
Bom, gente, Stefan, ele foi meu colega lá no IEB, então, assim, ele, da parte de modelagem, então, fez alguns trabalhos lá, então, por isso que ele tá, é bem importante a contribuição dele também, né? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Stefan, se possível. Deixa para o final essa pergunta aí, vamos dar prosseguimento aqui. Tá, era sobre o negócio de ética, obrigado. Beleza? Vamos continuar. Então, sistemas de apoio à decisão médica. Também é importante você desenvolver sistemas que possam apoiar a decisão médica, para o médico ele ter mais segurança na hora de dar um diagnóstico. Isso é importante também a gente fazer isso, né? Pesquisa e desenvolvimento de técnicas avançadas de processamento digital de sinais, processamento digital de imagens médicas. Olha que legal. Ao invés do médico também olhar somente aquela imagem, ele vai poder fazer toda uma análise computacional para auxiliar ele. Então, isso também é muito importante. Sistemas de instrução inteligente auxiliada por computador e sistemas tutoriais inteligentes. Isso aqui também é aquela pensando naquela questão do médico virtual. Você vai lá, se consulta com o médico, e esse médico é um robô, e ele só vai ser atendido por um médico de verdade se você tiver um caso mais grave, né? Senão, você vai ser atendido pelo robô ali, o robô vai poder te dar as orientações. Então, é bem interessante também essa parte da aplicação. E, por fim, nós temos a sub-área da instrumentação biomédica. Essa instrumentação biomédica, o que ela faz? Como é que em que se resume a instrumentação biomédica, né? Se a gente fazer uma análise bem crítica, a gente vai ver que a instrumentação biomédica ela está presente na bioengenharia, ela está presente na informática, a informática e saúde e instrumentação, elas andam juntas, né? E na engenharia clínica, claro que também está, porque ela vai consistir nos sistemas para auxiliar no profissional na área médica, no diagnóstico. Ele vai monitorar pacientes, vai monitorar os sinais médicos desses pacientes, vai investigar patologias, né? Vai fazer o tratamento de pacientes, né, com procedimentos de reabilitação. Então, a instrumentação biomédica ela está presente em todos, assim como a bioengenharia está presente em todos, assim como a informática e saúde está presente em todos, também como a engenharia clínica ela está aí para poder gerir essa galera toda. Então, observe como é que a integração é bacana, né? Então, aí que a instrumentação biomédica vai agir é literalmente desenvolver um instrumento de medição. Desenvolver um eletrocardiógrafo, desenvolver um eletroencefalógrafo, desenvolver um fotoplastimógrafo, a gente vai ver o que são esses equipamentos, olha que nomes horríveis, mas a gente vai ver o que é cada coisa dessas. Muitos de vocês já devem ter feito esses exames, né? Então é bem legal mesmo. Então, alguns exemplos de instrumentação biomédica. Um trabalho que vem sendo aí muito difundido lá no IEB, esse aqui, ó, sistema de telemedicina para transmissão e recepção de sinais bioelétricos. Existe a intenção de criar um sistema lá, uma plataforma que vai disponibilizar os sinais bioelétricos do paciente. Então, não necessariamente você terá isso no futuro bem utópico, mas pensando assim nesse futuro, você vai fazer o seu próprio ECG em casa, o EEG em casa, todos os seus sinais bioelétricos vão ser coletados em casa, você faz aquele exame em casa e manda para o médico. O médico faz a análise e te devolve. Então, você não vai ter que mais ir no médico fazer o exame, alguns dos exames, né, claro. Então, assim, essa é a intenção desse sistema. É bem bacana mesmo, vem sendo desenvolvido há muitos anos, e a cada ano que passa ele vem sendo aperfeiçoado. É muito legal a gente ver que antigamente, lá em 2000, quando isso aqui começou, lá em 90, né, década de 90, o pessoal usava palm top, usava infravermelho para poder fazer a transmissão de dados. Vocês lembram que o celular, a gente tinha que alinhar o celular um com o outro para poder fazer a transmissão infravermelho? E hoje a gente tem diversas formas de transmitir isso. Bluetooth, Wi-Fi. Então, é muito legal a gente ver que a tecnologia ela avança a cada ano. Então, às vezes a gente desenvolve um sistema que amanhã ele já está muito atrasado. Então, a gente tem que ficar bem esperto em relação a isso. Dispositivos para avaliação de equipamentos médicos assistenciais. Então, você vai fazer um dispositivo para ver se aquele equipamento está atuando de forma certa. Então, você vai desenvolver um instrumento para um engenheiro clínico, por exemplo, para ele fazer a avaliação de determinados sistemas, né? Então, esse é um exemplo. Sistemas para diagnóstico de doenças crônicas. Isso aqui é bem legal, a gente vai falar de diabetes ou doença crônica, vocês vão entender bem quando a gente falar de diabetes, que ele vai diagnosticar essa doença. Desenvolvimento e avaliação de biosensores, né? Existem sinais biomédicos que a gente pode medir diretamente por um eletrodo, é um sinal bioelétrico, mas algumas outras variáveis do corpo, como, por exemplo, taxa glicêmica, né? A taxa de açúcar no sangue, ela é medida quando você bota o sangue no sensor. Então, para você converter
essa taxa glicêmica em uma quantidade mensurável, uma quantidade de tensão, existe todo um processo por aí. Sistemas de imagem médica. Gente, imagina, para você fazer uma imagem médica, como é que é, entendeu? Então, vamos lá. Então, a pergunta que não quer calar, né? Se vocês não conseguiram enxergar ainda, né? Onde existe engenharia na medicina? Então, onde é que a gente pode enxergar a engenharia na medicina? Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, muita gente vai saber onde é que a gente enxerga mais engenharia dentro. Mas vamos lá. O que é isso? Isso aqui é um aparelho de tomografia, né? Alguns parecidos com esse, eles podem ser também de ressonância magnética. São todos equipamentos que traduzem sinais magnéticos e elétricos em imagens. Né? Como ele faz essa tradução, aí é uma aula à parte. Mas, assim, quanto de engenharia está envolvido nisso aqui? De você botar um campo magnético numa pessoa e, a partir desse campo magnético, ele vai gerar uma imagem do corpo da pessoa. Por exemplo, a gente enxerga o interior da cabeça da pessoa, a atividade cerebral, a partir disso. Né? Então, olha que legal como é que isso aqui pode funcionar. Como é que a engenharia ela atua. Né? Outro exemplo de tratamento. Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é digamos assim, entre aspas, uma estação de hemodiálise. A hemodiálise nada mais é que a pessoa que ela é deficiente renal crônica, ou seja, os rins não funcionam direito, ela tem que passar por um procedimento em que o sangue dela é filtrado, entre aspas, né? Porque o rim faz isso, o rim filtra o sangue. Então, o sangue dela é filtrado por um aparelho que vai simular como se fosse o rim dela. Então, isso é tudo feito de forma automática. Só basta conectar lá na veia da pessoa e o sistema vai fazer toda a circulação, vai calcular os parâmetros necessários para poder você fazer toda essa circulação do sangue da pessoa e filtragem. Então, assim, olha que legal tá aplicado. Então, antes de existir a máquina de hemodiálise, a pessoa que era deficiente renal crônica, ela tinha uma expectativa de vida muito baixa. Então, observa como a junção de engenharia e medicina faz com que a expectativa de vida da população aumente. E a gente concretiza isso, a gente bate na cara disso, de expectativa de vida, quando a gente fala disso aqui, olha. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma UTI. É uma unidade de terapia intensiva. Gente, a UTI, ela salva vidas e vidas e vidas e vidas. Essa mocinha aqui, esse monstro aqui, mocinha não, né? Tem tanta coisa dentro dessa UTI aí, equipamentos elétricos, equipamentos de pressão, oxigênio e etc. Quantas vidas já não foram salvas por UTIs? E quantas vidas vêm sendo salvas por UTIs que a gente vê aí nessa pandemia? Eu não vou nem entrar no assunto de pandemia para poder não ficar triste aqui, para a gente não desencaminhar. Mas, pensem, quanto a expectativa de vida aumentou. Então, olha como é que a junção dessas duas áreas, né? O médico, antigamente, ele era sozinho, ele tinha que fazer o diagnóstico, ele tinha que chutar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. Ele ia lá, batia o escanteio e depois ia para cabecear. Olha que hoje não, hoje a gente deu para ele um atacante. Olha, a gente tem aqui para você um eletrocardiograma. Você faz o diagnóstico do coração da pessoa de algumas formas. Olha, a gente tem aqui o eletroencefalograma, que a gente consegue ver o sinal do cérebro da pessoa e tirar algumas conclusões. Olha, se você acha que a pessoa está com câncer, a gente faz uma tomografia, a gente consegue ver por dentro da cabeça e ver se tem um tumor. Olha que legal. A gente observa, né? Como esse diagnóstico, tratamento e prevenção atua na expectativa de vida que a gente vive. Hoje a gente vive muito mais do que a gente vivia há 100 anos, há 200 anos atrás. Isso observa, eu não estou voltando muito no tempo. E observa quanto a expectativa de vida aumentou nos últimos 50 anos, por exemplo. Então, uma das grandes responsáveis por esse aumento da expectativa de vida, não além... Olha, se a gente parar para analisar. Vocês entendem que a expectativa de vida ela está ligada à qualidade da vida, qualidade de vida? E quem atua na qualidade de vida? Também a engenharia biomédica. Então, entendeu essa questão do conceito mais amplo? Por que a gente faz esse conceito mais amplo de engenharia biomédica? Tá aí. Né? Então, a UTI, para mim, ela é o chave, assim. Ela é o que fala, assim, olha, tá aí. Se tu quiser ver mais do que equipamentos ao mesmo tempo e conhecimentos juntos ali, várias profissões sendo empregadas ao mesmo tempo,
Tá aí a UTI para te mostrar. Tudo isso para manter uma única pessoa viva. Olha que legal, que bacana. Então, esse é o grande questionamento que eu trago a vocês aí para poder a gente falar. E agora, trazendo para uma aplicação na engenharia elétrica, né? Como é que a gente pode aplicar, falando de aplicação de engenharia elétrica, né? Como um engenheiro eletricista ele consegue desenvolver um sistema biomédico? Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui para vocês 2 sinais. Esse primeiro aqui, ele é o eletrocardiograma, né? Então, ele é o sinal do coração, vulgarmente falando. Então, esse aqui é bem famosinho mesmo. Ele tem um pico. Quando o coração ele joga o sangue para o corpo, né? E esse outro pico aqui, que é a onda T, é quando o coração está se enchendo de novo. Então ele se enche de sangue, depois bombeia o sangue. Ele se enche de sangue, depois bombeia o sangue. A famosa sístole e diástole. E a gente tem outro sinalzinho que a gente chama de fotoplestimograma. Esse aqui é bem difícil, bem chatinho de falar. Mas o aparelho dele é basicamente um que a gente coloca no dedo. Você vai inserir um LED no dedo, e esse LED vai tentar atravessar ali o seu dedo, né? Um LED infravermelho. A partir da resposta que você coloca aqui embaixo de outro LED infravermelho, ele vai saber quando o sangue está sendo bombeado ali ou não. Então a gente consegue ver o bombeamento do sangue, né? Então são 2 sinais aí, que podem ser coletados por um engenheiro eletricista. O cara que fez engenharia elétrica, ele tem total habilitação para poder fazer um eletrocardiógrafo, para fazer um fotoplastimógrafo. Não exige nenhum conhecimento a mais de engenharia elétrica para isso. Óbvio que você fazer toda, como eu disse, você fazer a gestão do equipamento, fazer toda a análise, entender por que ele existe, aí é questão de engenharia biomédica, bora estudar. Mas você fazer um eletrocardiograma só para fazer mesmo, é um conhecimento básico de amplificadores operacionais de eletrônica analógica, de filtros. Então aqui eu trouxe para vocês mais ou menos aí um diagrama, né, de como é que funciona a medição, o registro de sinais fisiológicos, sejam eles quais forem, né? Então a gente tem aqui o mensurando pode ser a pessoa, por exemplo, um sensor, ele pode ser composto por um sensor primário e um elemento de conversão variável, vai depender do sensor, mas a gente trata como sensor. Vai ter um feedback aqui de calibração do sinal, né? E esse sinal vai ser processado. Como é que é feito o processamento desse sinal? Um processamento básico que a gente faz é filtragem e amplificação. A gente amplifica o sinal, porque o sinal bioelétrico, né? Seja ele o eletrocardiograma, por exemplo, ele é um sinal na faixa de 10 milivolts. Então você quer ampliar ele para você conseguir enxergar ele melhor. Então esse seria o objetivo do processamento de sinais. Aí, outra coisa, ruído de 60 Hz, aparece demais. Então a gente está o tempo todo submetido ao ruído de 60 Hz. Então você tem que botar um processamento, um filtro para poder fazer com que esse sinal seja ignorado. Outra coisa, o sinal do ECG está compreendido entre mais ou menos ali, entre 0.1, digamos assim, não 0, né? 0,0, que 0 é DC, não é o sinal que a gente quer, mas de 0.1 ali até 40 Hz. Então, eu não quero nada fora desse intervalo. Então, é bom você colocar um filtro passa-faixa ali para poder pegar nesse intervalo. Então, basicamente isso. Se você bota um eletrodo na posição certa da pessoa, coloca um amplificador para amplificar esse sinal e remover o ruído, né? Seja um amplificador de instrumentação, por exemplo, e coloca um filtro, pronto, você vai ter um ECG na saída. É bem simples assim. Você dá para poder fazer um projetinho bem legal de se fazer, é você fazer um LED que pisca junto com a batida do seu coração, né? Você vai pegar esse pico da onda aqui, vai utilizar ele como limiar para poder estar acendendo um LED. Aí você vai lá, acende o LED. Puf, toda vez que seu coração bate, ele acende o LED. Um circuito simples de fazer. Qualquer aluno aí de engenharia elétrica que já tenha pegado a matéria eletrônica 2, consegue fazer esse circuito sem nenhuma complicação, né? Peço perdão às que não são de engenharia elétrica que estão assistindo aí a palestra, mas eu tinha que puxar um pouco a sardinha aqui para a engenharia elétrica, né? Não tinha jeito. Então, a apresentação dos dados, como é que você vai apresentar esses dados? Você vai apresentar numa tela, você vai salvar em CSV, salvar numa planilha e vai mandar para Excel, você vai apresentar só o resultado, se a pessoa está saudável ou não, como é que você vai apresentar esses resultados, né? E você vai armazenar e transmitir. Isso aqui é o grande que a gente fala. Transmissão era uma coisa que não era possível antigamente, né? Assim, não era tão fácil. Não é possível não, mas não era tão fácil. Hoje é muito prático. Então a gente tem que utilizar demais isso. A gente tem que sempre se preocupar em fazer um sistema o mais integrativo possível, né? Com armazenamento, transmissão,
com uma apresentação bacana, tem uma telinha para apresentar, e ao mesmo tempo que ele tem uma tela, ele manda para a internet das coisas, manda para uma plataforma lá, IoT, para poder fazer esse processamento. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas que estão à nossa disposição aí. Isso é bem legal. Esse aqui é um exemplo de um sistema que a gente fez, né, lá no IEB. Esse aqui é ele é um medidor, ele vai medir tanto o eletrocardiograma quanto o fotoplasmograma, né, que é o que a gente chama de PPG. O ECG, eletrocardiograma, sinal do coração, e o PPG, a fotoplasmografia, né? Então, a gente tem aqui esses dois e faz toda a medição aí isso aqui era um sistema que enviava para o celular. A gente desenvolveu um aplicativo de celular, a Informática e Saúde Atuando, que a gente, pelo celular, conseguia monitorar toda a atuação ali do ECG e do PPG da pessoa. Então, esse era o objetivo do trabalho. E essa caixinha aqui não tem nada mais do que circuitos analógicos, de amplificadores operacionais, filtros, etc. Então, consiste basicamente nisso mesmo, né? É mais simples do que parece. É porque, à primeira vista, tudo que a gente vê à primeira vez é sempre muito fantástico, né? E quando a gente descobre como funciona, fica mais fantástico ainda. Então, esse aqui é um sisteminha que a gente fez lá, muito bacana aí, né? Que consegue envolver conhecimentos da engenharia elétrica aí, beleza? E agora, vamos falar sobre o nosso exemplo prático. Como a engenharia biomédica, como a engenharia pode atuar no tratamento, prevenção, vamos falar na ordem certa, né? Na prevenção, diagnóstico e tratamento de uma doença muito conhecida, que é a diabetes mellitus. Vamos lá. Então, gente, a diabetes, ela é uma doença crônica caracterizada pela insuficiência ou ineficiência da insulina no corpo. O que a insulina faz? Basicamente, a insulina ela carrega açúcar que tem no seu corpo para poder levar para a célula, a glicose, né? Para poder a célula ter energia. Então, não adianta eu ter insulina no sangue, ter a glicose no sangue. Então, a glicose ela tem que estar dentro da célula, ela tem que estar lá alimentando a célula para que ela funcione. Um exemplo de célula que funciona basicamente de glicose, acho que só de glicose, é o cérebro, né? A gente tem os neurônios, o cérebro ele consome quase que 50% da glicose do corpo. Então, seja por insuficiência, por algum motivo, as células beta do pâncreas, o pâncreas serve para isso, tá, gente? O pâncreas serve para poder fazer insulina. Insulina e glucagon. Os dois trabalham o insulina serve para poder você controlar o açúcar no sangue, a glicose, elevando o açúcar, e o glucagon serve para poder se elevar, e vai trabalhando esses dois. Então, o pâncreas serve para isso, para muita gente que não sabia aí que o pâncreas é um órgão esquecido. Então, seja para insuficiência, por algum motivo desconhecido, geralmente genético, o pâncreas para de produzir insulina. Simples assim. E essa é conhecida como diabetes tipo 1. Ou seja, o corpo da pessoa não produz insulina. Né? Não produz insulina. Então, esse é um exemplo. E a ineficiência, onde é diabetes tipo 2. Que a pessoa produz insulina, mas por algum motivo essa insulina não consegue mais levar o açúcar para a célula. Por algum motivo aí específico. Então, geralmente a diabetes tipo 2 ela é causada por fatores, né? Enquanto a tipo 1 ela é genética, a pessoa simplesmente ela é uma doença autoimune, o pâncreas para de funcionar. A tipo 2 ela pode ser genética, mas ela também é causada por fatores. Se a pessoa ela for sedentária, a vida toda, a obesidade. Então, a pessoa ela é clássico diabético, né? Ele está ali com seus 50 anos, nunca fez exercício na vida, ou fez muito pouco, e obeso, desenvolve diabetes. Né? Então, a insulina dele para de funcionar. Então, de acordo com a IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, ela estima que no mundo a gente tem 463 milhões de diabéticos. Gente, é 2 vezes a população do Brasil. É 2 vezes a população do Brasil de gente diabética. Então, a diabetes é uma doença que acomete muita gente, é uma doença seríssima. Muita gente não tem conhecimento. Então, a gente tem que ficar esperto sobre a diabetes. Tá? Então, basicamente, a diabetes, ela causa complicações causadas pela hipoglicemia ou pela hiperglicemia. Então, assim, ninguém morre de diabetes. Eu morri de diabetes. Não, você morre das consequências que a diabetes te traz. Seja por uma hipoglicemia ou hiperglicemia. O que é hipoglicemia?
Hipoglicemia é quando o açúcar, a taxa glicêmica do sangue, ela abaixa de um certo valor, que a gente considera 70, né? A glicemia normal de uma pessoa é 100. Se ela está abaixo de 70, é considerada hipoglicemia, né? Então, ela está abaixo. Quais são os sintomas da hipoglicemia? A pessoa ela fica suada, ela dá calafrio, ela perde a consciência como se estivesse bêbada, né? É um exemplo assim, né? Eu gosto de trazer como se a pessoa fica assim, muitas vezes quem não conhece acha, não sei quem bebeu, mas não, é sério. E em alguns casos pode levar até a óbito, né? No caso da hipoglicemia, ela é mais recorrente em pacientes da diabetes tipo 1. Por quê? Os diabéticos tipo 1, eles são conhecidos também como insulino-dependentes. Ou seja, eles têm que pegar aquela canetinha ou a agulha, tanto faz, e aplicar a insulina no próprio corpo. Então, ele mesmo faz o controle do açúcar, né? Ele vai medindo e vai controlando ali, aplicando a insulina. Então, o mesmo remédio que a insulina, que ela aplica no corpo para poder regular a taxa de açúcar, é o veneno. Se ela aplica demais, a glicemia abaixa, e ela tem um quadro hipoglicêmico, que pode gerar todas essas questões que eu falei para vocês, né? E isso pode gerar diversos problemas. Por exemplo, se a pessoa está lá, ela está dirigindo um carro e ela dá hipoglicemia, ela pode bater o carro e machucar outras pessoas. Então é bem grave mesmo essa questão da hipoglicemia, né? E pode levar a óbito. E a hiperglicemia, ela pode também levar a óbito se ela for para valores astronômicos, né? Digamos assim, já é considerada hiperglicemia acima de 110 para alguns autores. Mas se ela for para valores astronômicos, tipo 500, 600, que é casos bem raros, né? Não tão raros assim, mas raros, e aí pode gerar um quadro que vai levar a pessoa a óbito também, né? Mas não necessariamente. A hiperglicemia, como ela não sobe tanto, ela fica ali, a pessoa ela é diabética e não sabe, e continua comendo o mesmo tanto que ela sempre comeu. Então ali ela vai ficar ali 200, 250, e vai vivendo a vida dela com isso. Quando ela vai vivendo a vida dela com isso o tempo todo, isso gera problemas. Porque o sangue, o açúcar, ele não foi feito para ficar no sangue, ele foi feito para poder alimentar a célula. A partir do momento que ele fica no sangue com a taxa excessiva, ele vai gerando danos aos vasos sanguíneos. E esses danos podem gerar problemas cardíacos, como arritmias. A pessoa, ela pode desenvolver um problema cardíaco, ela pode desenvolver neuropatia. O que é isso? Os capilares, a gente pode desenvolver 2 tipos de neuropatia, basicamente. Tem outros tipos, mas eu vou falar só de 2. Neuropatia autonômica. O que é isso? O nosso cérebro ele manda comandos para o corpo, que a gente tem que fazer autonomicamente. Por exemplo, respirar, coração ele tem que acelerar. Se você levanta rápido, você começa a correr, seu coração tem que bater mais rápido. Isso é o sistema autonômico que faz. Se a pessoa tem diabetes há muito tempo e não controla a glicemia muito bem, ela pode desenvolver neuropatia que vai fazer com que o coração não responda da melhor forma possível, né? Um exemplo. Neuropatia periférica. A pessoa deixa de sentir as pontas dos dedos, o pé diabético, a pessoa perde o pé, ele perde a circulação sanguínea porque está muito longe. Então, assim, os vasos eles vão se fechando. Então, pode gerar a pessoa ter que amputar o pé, aquela clássica também sintoma de diabetes, né? E pode gerar também o óbito. Eu não gosto de dizer, gente, eu concordo com alguns atores quando eles dizem que a diabetes não mata. O que mata são as complicações decorrentes da diabetes, né? E essas complicações são causadas por uma hipoglicemia ou por uma hipoglicemia. Então, agora que a gente falou um pouco sobre a diabetes, para vocês se contextualizarem o que é isso, a gente consegue falar sobre alguns sistemas que a gente desenvolve para tratar diabetes. Então, a gente vai utilizar basicamente os 3 sinais biológicos mais famosos aí, que não só eles, tá? Mas também eles também, que é o eletroencefalograma, que é o sinal do cérebro, o eletrocardiograma, que é o sinal do coração, e a fotoplasmografia, que é o sinal também do coração, mas ele é medido ali no dedo da pessoa. A partir da análise desses sinais, a gente pode gerar sistemas que vão atuar no diagnóstico, prevenção e no tratamento da diabetes. Então, assim, se eu sou novo, sou um cara novo, eu tenho diabetes e não sei, e eu ficar muitos anos com a glicemia lá em cima, existem sintomas que podem gerar isso, né? Assim, eu não vou nem falar sintomas, daqui a pouco tá o pessoal aí achando que tá com diabetes. Mas, por exemplo, a poliúria, fazer muito xixi, ela é um sintoma de diabetes, quer dizer, não é de diabetes, né? Quer dizer que sua glicemia tá acima. Ele gera você fazer muito xixi. Então, aí a pouco que a pessoa tá fazendo muito xixi no dia, ela tá, meu Deus, tô com diabetes. Não é assim, não. Mas, além disso, existe todo um procedimento de você fazer diagnóstico de diabetes. Mas é um procedimento, digamos assim, consiste em você dar açúcar para a pessoa e ver se a glicemia dela vai subir. Se não subir,
se controlar, quer dizer que está funcionando tudo beleza, mas se subir, quer dizer que está tendo um mau funcionamento da insulina ali, e ela pode ser pré-diabética, que é ali quando ela não desenvolvendo diabetes total, e ela pode evoluir para um quadro de diabetes se a pessoa não se cuidar, né? Então, como é que a gente pode atuar aí na diabetes? A gente pode fazer um sistema para detecção de pré-diabetes. Uma amiga minha está desenvolvendo esse sistema lá na UEB. Ela é um sistema bem simples. Você coloca suas mãos em alguns eletrodos e a partir disso você vai fazer umas medições e vai determinar se você, a partir da condutibilidade da pele, ela vai identificar se você é pré-diabético ou diabético ou não é diabético, né? Então, assim, isso é bem legal. Fazer um teste com pessoas mais jovens, você ir numa escola de ensino básico e fazer esse teste, é muito bacana, porque muitos meninos ali podem ter pré-diabetes, já predisposição e não saber. Então, atua também nessa prevenção. Sistemas para detecção de neuropatias. A neuropatia, infelizmente, ela não tem tratamento. Depois, ela avança, né? Digamos assim. Eu descobri que eu estou com neuropatia. Cheguei nesse ponto, posso fazer ela não evoluir mais. Posso, mas fazer ela regredir não tem como. Então, assim, descobrir a neuropatia o mais cedo possível é mais rápido a gente poder conseguir frear ela, porque não tem como voltar atrás. Sistemas para medição de taxa glicêmica de forma não invasiva. Isso atua demais na qualidade de vida do diabético, que tem que se furar o tempo todo. Tipo 1, por exemplo, ele se fura para poder medir a glicemia e depois se fura para poder aplicar a insulina. Então, se você tem um sistema que faz essa medição de glicemia que não seja de forma invasiva, que ele não tem que se furar, é bacana. Existem sistemas sendo desenvolvidos. Isso aqui vem sendo desenvolvido há muitos anos e não se achou um sistema 100% para isso. Sistemas para detecção de hipoglicemia, né? Esse é um exemplo de um trabalho meu. Eu estou fazendo um sistema na minha dissertação para detectar a hipoglicemia noturna em pacientes diabéticos tipo 1. A pessoa ela dorme, ela aplica insulina lá mais do que devia, dorme e tem hipoglicemia noturna. Na década de 90, hoje não mais, porque na década de 90 a gente usava insulina era a única insulina que tinha, né? Mas ela era de origem duvidosa, porque não era sintetizada igual é hoje. Então, a pessoa ela aplicava a insulina, quando ela dava hipoglicemia, ela tinha um ataque cardíaco e morria, tá dormindo. Então, pode gerar complicações. A pessoa pode ter hipoglicemia noturna e pode morrer? Pode sim também, se ela for diabética e não tiver cuidado. Então, além disso, pode gerar comorbidades futuras. Então, diminui a expectativa de vida da pessoa, né? Então, você detectar essa hipoglicemia e fazer com que... Como é que resolve a hipoglicemia, né? Eu esqueci de falar isso. A hipoglicemia você resolve comendo. É simples, né? Como é que você faz para poder aumentar o açúcar no sangue? Come. Então, é simples. Muita gente que não tem diabetes, mas é uma pessoa muito magrinha, ela apresenta hipoglicemia também. Ela passa mal, ela desmaia quando não come, porque ela abaixa o açúcar no sangue, porque não tem ali de onde o corpo tirar, né? Porque a pessoa é muito magrinha. Então, também acontece. E também sistemas de telemetria médica para monitoramento do paciente, né? Para o médico ele conseguir monitorar o paciente à distância, também isso é bem legal, envolve internet das coisas e tudo mais. Então, são algumas aplicações aí que a gente está vendo numa doença só. Olha que mundo a gente tem na engenharia biomédica. Eu estou falando aqui só da diabetes e soluções para diabetes. Mas imagina em todas as outras doenças, tanto que a gente pode atuar utilizando somente esses 3 sinais que eu falei, né? A gente pode utilizar outros métodos aí diversos para poder estar fazendo essa análise, tá? Então, foi isso que eu preparei. Dúvidas, perguntem. Vamos agora bater esse papo aí e vamos discutir sobre esses temas que nós falamos. Espero que tenham sido bastante proveitoso para todos vocês. Estou aberto para dúvidas e perguntas. Vai lá, Júnior. Fique à vontade. Oi, professor. Professor, desculpa ter interrompido naquela hora. Fique tranquilo. Mas a professora disse que podia, né? Então, enfim. Não, fique tranquilo. Vê só. Como o Stephenson pontuou sobre o processo de simulação e o processo que ele falou que tem como fazer numa vertente realista e tal, foi assim, mais ou menos, grosso modo, que eu entendi. O que eu queria saber, se o senhor puder responder também seria bom, se não fica para ele mesmo a pergunta, é o seguinte, é possível conhecer as variáveis realistas sem fazer o experimento no ser vivo, sei lá, com simulação ou algoritmo? Porque é uma curiosidade mesmo, né? Porque se isso for possível, realmente os testes em seres vivos são descartáveis, né? É só isso, obrigado. Você quer falar? Beleza, Steph está por aí, quer falar? Deixa eu ver se ele está por aqui na reunião, daqui a pouco ele caiu. Ele está por aí. Então o senhor responde. Steph, se você quiser falar... Não, posso responder sim.
que acontece? Não tem como. Para você predizer, fazer qualquer equação, modelagem matemática, vamos lá, esquece biológico. Modelagem matemática é qualquer coisa. Você tem que ter um exemplo. Você tem que inserir variável no sistema e o sistema vai te dar uma resposta de uma equação. Como é que você tem uma modelagem matemática? É a base de resposta, né? Você vai fazer uma curva para poder que esse sistema tenha uma resposta do que você espera. Então, você tem que coletar os dados de alguma coisa. Você vai coletar, né? Depois de você coletar, você vai gerar umas variáveis ali, um vetor. E esse vetor vai ser utilizado para poder gerar uma equação. E essa equação vai, depois disso, tentar, né? Pelo menos tentar, predizer o que aquela primeira curva dizia. Então, é isso que acontece. É uma modelagem matemática simplificada, é isso aí. Mas você tem que ter a primeira passo. Do nada, você não tem como sair, não. Você tem que fazer o primeiro teste para poder coletar os primeiros dados, a partir de gerar uma equação, e essa equação fazer com que aconteça alguma coisa. Então, não tem como ser do nada, não. Tem que ter o primeiro teste, de qualquer jeito. Certinho, professor. Obrigado. Respondeu. Beleza. Gente, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Aproveita, o momento é agora para saber tudo sobre biomedicina. Stephenson está com o microfone ativado, acho que ele quer falar alguma coisa. Fica à vontade. Ivânia perguntou aqui, pode ficar à vontade, gente, quem quiser perguntar aí, ligar o microfone. Sobre a implementação do histórico do paciente de forma eletrônica, além do dinheiro, quais os principais desafios de implementar essa prática no SUS de uma forma que o Fábio funcione? Você quer falar, Stephenson, sobre o negócio ou já posso? Stephenson? Vamos lá. Então, como seria, além do dinheiro, os principais desafios de implementar no SUS? Olha, Ivânia, eu creio que o principal desafio... Essa questão que o Júnior levantou, mas aí tu respondeu o que eu ia falar mais ou menos. Porque, de fato, precisa de dados, né? E para a gente conseguir esses dados, a gente precisa fazer esses experimentos de alguma maneira. Ou a gente já tem dados. Stephenson desligou seu microfone. Bom, vamos lá. Quando ele voltar, volta. Então, para a maior dificuldade de se implementar isso no SUS, eu diria que é a qualificação pessoal. Então, assim, é você treinar as pessoas para elas utilizarem o sistema. Essa, para mim, é a maior dificuldade. Porque, assim, dinheiro é dificuldade para tudo, não, né? Tudo vai ter que envolver dinheiro. Mas, assim, além disso, é você proporcionar a todos os profissionais um treinamento adequado para que eles consigam acessar e utilizar o sistema para ser utilizado da melhor forma. Então, para mim, esse é o maior desafio. Né? É você conseguir fazer com que todo mundo use o sistema da melhor forma. Aí você consegue alcançar todos e fazer com que o sistema seja útil. Né? Porque a gente cansa de ver isso. Mas, sério, gente, isso aí vocês sabem de exemplos, vários exemplos, que a gente cansa de ver sistemas bons, mas que a pessoa não sabe usar e fica ruim. Né? Então, realmente é complicado. A gente tem que pensar realmente, para poder utilizar isso no SUS, teria que pensar na qualificação do pessoal, de todas as pessoas envolvidas, poder que isso funcione da melhor forma. Beleza? Espero que tenha conseguido responder aí, Ivânia. Obrigadão, sobrinho. Grande abraço. Vamos lá, gente, pode ficar à vontade. Eu acho que já foi levantado, mas assim, como é que funciona esse processo da comissão de ética quando relaciona esse tipo de pesquisa, Caio? Vamos lá. Por exemplo, eu estou submetendo um processo ao comitê de ética que a gente está integrando 3 projetos. Um projeto é o meu de detecção de hipoglicemia, o projeto de uma amiga minha, que é essa detecção de detectar pré-diabetes, e outro amigo que está desenvolvendo um trabalho de detectar neuropatia a partir do reflexo de mergulho. Né? Então, assim, a gente juntou esses 3 trabalhos em um trabalho geral, né, um projeto geral, que a gente vai pensar no seguinte: é um desenvolvimento de sistemas para tratamento, qual é a ordem mesmo? Diagnóstico, prevenção e tratamento
da diabetes. Então, assim, a gente fez esse trabalho e a gente tem que especificar nele o máximo de coisas que a gente vai fazer, como a gente vai realizar o procedimento, né? Por exemplo, essa amiga minha, ela está inserindo uma corrente elétrica na pessoa. Então, até que ponto é garantida a segurança elétrica do paciente? Você tem que deixar isso claro, tanto para o paciente quanto para o comitê, né? Se você vê assim como é que as coisas elas chegam a ser até nas minúcias. Se você for fazer, por exemplo, uma coleta que a pessoa vai ter que estar descalça, você tem que dizer lá que pode haver um constrangimento se a pessoa tiver tirar o sapato. Então, assim, a gente tem que garantir o tempo todo que o paciente vai estar sabendo aquilo que ele está participando. E também a gente está fazendo uma pesquisa que esteja dentro do esperado para um comitê, né? Que esteja seja calcado na literatura, que seja calcado em premissas que sejam válidas, né? Também não adianta nada eu falar lá, a segurança elétrica do paciente é garantida, mas não ter baseado em nada, né? Existe até um artigo sobre segurança elétrica bem bacana, né? Então, assim, é importante falar disso. O eletrocardiograma também é um sinal, basicamente, a gente só faz coletar, a gente não insere nada na pessoa, mas é importante demais a isolação da pessoa, se você não pode fazer nada conectado na tomada. Então, assim, tem todas essas particularidades, né? Existe um termo que é famosíssimo nos comitês de ética, que chama termo de consentimento livre e esclarecido, que a pessoa ela vai participar da pesquisa, ela vai ler esse termo tem que estar bem claro, para poder dizer tudo ali sobre o seu projeto, para a pessoa não ter nenhuma dúvida na hora que ela vai ser participante do seu projeto, porque, lembrando, é sempre voluntário, né? São participantes sempre voluntários, né? Então, assim, esse é o aspecto quando a gente vai submeter o projeto, a gente tem que se preocupar com essas nuances, digamos assim, entre algumas outras, né? Assim, você tem que detalhar bem, o segredo é esse, você deixar sua metodologia bem clara, deixar ela bem descrita, para não ficar nenhuma dúvida, nem para o comitê, e principalmente, assim, quando a gente fala da dúvida, o comitê está ali só para poder te avaliar, mas é basicamente para não trazer nenhum risco ao paciente, seja ele um risco psicológico, digamos assim, de constrangimento, ou um risco realmente de a pessoa tomar um choque, entre aspas, né? É isso. Só mais uma pergunta, se não tiverem mais ninguém aí. Fique à vontade. Assim, a UFCG, ela tem um laboratório específico voltado para isso. Na UFSC, e eles têm uma parceria, que agora eu não me lembro quem é. Mas, e vocês da UFSC aí? Como você é aluno de mestrado e está trabalhando nisso, vocês têm alguma parceria com órgão federal, estadual, a universidade em si, para poder fazer esse tipo de pesquisa? Eu não entendi, Stefania. Eu acho que falhou no finalzinho. Repete, por favor. Sim. Se vocês têm o pessoal da UFSC, se tem alguma parceria com algum órgão federal, estadual, para poder dar seguimento a esse tipo de pesquisa, ou só é somente a universidade que financia? Olha só, Stefania. Inclusive, eu queria convidar, deixa eu ver se está aqui presente na reunião, se quiser participar, é claro. Eu acho que não está mais, acho que acabou saindo, mas assim, tinha uma colega minha aqui, o nome dela é Mariana Brandão, e ela trabalha, digamos assim, ela é estagiária no Instituto de Engenharia Biomédica. Então, assim, antigamente, vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, existia uma parceria fortíssima do Instituto com empresas privadas, para poder desenvolver equipamentos, desenvolver metodologias, principalmente na parte de engenharia clínica, né? Só que, hoje em dia, não sei o que aconteceu, para ser honesto, a gente não tem mais parcerias. Então, hoje a gente depende basicamente do financiamento mesmo da UFSC, né? É o Instituto de Engenharia Biomédica, ele é um prédiozinho lá que tem lá na UFSC, e a gente depende basicamente do financiamento da própria universidade. Mas antigamente, há um tempo atrás, existiam muitas parcerias, né? A gente dizia assim, o IEB ele bombava, você não conseguia, né, muita gente lá dentro. Hoje diminuiu bastante o quadro de funcionários, então assim, a gente não tem nenhuma parceria. Não sei dizer se tem alguma parceria hoje em dia, né? Quem saberia responder essa pergunta mais seria até Mariana, mas eu acho que infelizmente ela não está aqui na reunião. Mas é isso. Beleza? Ok. A professora Andressa está fazendo uma pergunta, ela não quer abrir o microfone para fazer, não? Pode ser, Stefania. Boa noite a todos. Parabéns, Caio, pela belíssima apresentação. Eu coloquei no chat, eu só vou ler, né, qual foi a sua motivação para se especializar nessa área do conhecimento. Eu fui professora de Caio na graduação, sei desde a graduação dele
ter esse interesse, né, em fazer mestrado ou continuar estudando a respeito da área de engenharia biomédica, né, mas como engenheiro eletricista, e sendo um segmento, né, que o engenheiro eletricista também pode atuar, eu quero que você diga qual foi sua motivação, até para incentivar aqueles que se interessam pela área, por essa área do conhecimento, e também, né, para apresentar aqueles que ainda não têm uma área bem definida, o que pode também ser seguido, somente isso. Beleza, Dessa. O que acontece, gente? Eu caí meio que de paraquedas na área da saúde, vamos botar assim. Eu estava lá tranquilo, tentando definir um tema de TCC, e nas conversas com os professores, conversei bastante com o Ademar, inclusive, que ele é professor da UFOB, ele era meu professor na época, a gente batendo um papo, então defini, eu queria fazer uma coisa na área eletrônica e tudo, e pensando, achei a parte de saúde, digamos assim, de biomédica, né? Vamos botar assim, falando grossamente. E a gente foi trabalhando, e o que aconteceu? Eu entrei na iniciação científica de enfermagem, né, com a professora Poliana. E essa iniciação científica me proporcionou ver o mundo da saúde, né, assim, o mundo visto da óptica do pessoal da enfermagem. E é maravilhoso, assim. Você vê como atuar assim, na qualidade de vida, você vê que você está fazendo uma coisa assim. Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que você, sem engenheiro eletricista na parte técnica, você não vai atuar na qualidade de vida, nem vai ser uma pessoa que vai fazer diferença no mundo, não é isso não. Mas estou falando assim, que você atuar diretamente ali, né, na saúde das pessoas, isso é uma coisa que é a minha maior motivação. E cada dia que eu for me especializando mais na parte de engenharia biomédica, eu vou me apaixonando mais pela área da saúde, né? Então, assim, é muito legal. Então, assim, foi nesse sentido. Eu caí meio que de colo ali, fui olhando e fui aprendendo, fui buscando entender o que era engenharia biomédica, fui amadurecendo a ideia. E quando eu vi, depois da IC que eu fiz, eu estava dentro da saúde, né? Estava dentro da área da saúde ali, andando mais com gente de enfermagem dos outros cursos do que com o pessoal próprio de engenharia elétrica. Então, assim, é muito bacana você ver ali a atuação, é legal. E, assim, eu destaco principalmente a parte da enfermagem, né? Que às vezes a gente fala assim, medicina. Mas eu gosto muito da área de enfermagem, porque a gente pensa na enfermagem num verbo, né? Cuidar. Então, eu acho isso muito legal mesmo, assim. Então, foi essa a minha maior motivação. Foi um casamento entre o interesse de TCC, que se amadureceu e formou uma ideia, com uma iniciação científica na área de saúde, que me proporcionou vivenciar como eu poderia atuar diretamente na qualidade de vida. Na época, foi um IC que atuou no perfil de idosos com diabetes. Então, assim, foi muito legal mesmo, assim. Eu não me arrependo e recomendo demais a área para quem está aí buscando alguma área na parte de eletrônica. É muito legal, assim, você vê ali, porque é como eu disse, a eletrônica analógica, você vai lá, desenvolve um monte de amplificador ali, você mede o sinal do coração da pessoa, e desse sinal do coração você faz um processamento digital de sinais, e a partir disso tu tira tanta coisa da pessoa, assim, você consegue fazer tanto diagnóstico, que é um mundo. Vou dar só um exemplo aqui, bem básico. Você mede só o batimento da pessoa, como eu falei, você quer só botar um LED para piscar. Você fazendo um gráfico daquele LED que está piscando, que a gente chama de tacograma, que é um gráfico chamado variabilidade da frequência cardíaca, né? Porque, assim, a frequência, durante um período de tempo, ela é valor, sei lá, 60, 80. Mas a frequência instantânea, ela muda. O coração não fica batendo várias vezes seguidas a 80 por hora. 80 batimentos por minuto. Ele vai lá 80, depois no próximo batimento ele está 75, né? Depois 70, depois 80 de novo, 82. Então ele varia. E essa variabilidade, ela é importante, tem que ter essa variabilidade, porque se a gente não tiver, quer dizer que se você não está lá paradão, né, você tem que estar se mexendo. Quando eu mexo meu braço aqui, meu coração, naquele momento ele bateu um pouquinho mais rápido. Então, a partir dessa análise simples, a gente tira várias conclusões da pessoa, várias conclusões. A gente consegue analisar o sistema autonômico, que foi o que eu falei, ver se a pessoa está realmente tendo a resposta ideal ali do sistema, que era para fazer as coisas sozinho. Então, assim, é um mundo que a gente pode fazer com o básico de eletrônica ali, com um amplificador operacional. Então, assim, eu gosto bastante, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito da área eletrônica, né? Quem gosta da área técnica não vai sentir tanta afinidade pela engenharia biomédica, mas é uma área muito legal por esse aspecto, assim, eu penso que é uma atuação na qualidade de vida das pessoas, e não só na qualidade de vida, como na pessoa, de você conhecer, né? A engenharia biomédica me proporciona conhecer muitas doenças crônicas e entender
que muitas das vezes as pessoas elas têm complicações por falta de informação. Então, assim, difundir essa informação para mim é uma tarefa que me motiva todos os dias. Espero que tenha conseguido aí sintetizar. Professora Nútia, pode fazer sua pergunta. Tá certo. Professor Caio, tudo bom? Oi, Nútia, como é que vai? Tudo bem? De paz. Vamos lá para a minha pergunta. Eu vi uma das figuras suas aí com relação ao fluxograma, né? De mais ou menos o coleta de dados até o final do equipamento pronto, né? Você colocou um bonequinho e foi abrindo medidas e aí por diante. A minha pergunta é... volto aí, exatamente. A minha pergunta tem um sensor ali, né? De alimentação e tal. E tem a apresentação dos resultados. São várias etapas, né? A minha pergunta é, qual é o banco de dados que o senhor trabalha ou trabalharia para, por exemplo, fazer uma calibragem de um equipamento esse que você usa para o LED, por exemplo? Com o LED, por exemplo. Porque de ser humano para ser humano, as respostas vão mudar, mas elas vão ter um comportamento mais ou menos igual, né? Eu queria saber, porque figura, eu sempre falo com meus alunos, figura bonita não é resultado. E às vezes a gente produz uma figura bonita, mas tem problemas aqui de calibragem dos equipamentos. Então, que banco de dados você usa? Ou você estende um laboratório já com esse banco de dados? E parabéns, eu acho que a multidisciplinaridade está aí. É isso. Obrigado pela pergunta, professora Nútia. É bem interessante você falar isso do banco de dados, porque, foi como eu disse, é simples mesmo. O ECG, vou falar do ECG, como você disse, né, do exemplo, do eletrocardiograma. Como é que eu faço essa calibragem? O ECG de uma pessoa para outra, ele muda uma coisa só, que é a amplitude. Então, o meu ECG ele pode ser mais... A onda do meu ECG pode ser maior, né? Pode ter uma amplitude maior do que a onda de outra pessoa, porque talvez eu tenha menos carne aqui, né? Tenho menos músculo para poder obstruir aquele sinal. E, às vezes, a pessoa mais magrinha tem um pico maior. O coração menor também não vai ter, coração maior, cada um vai ter sua amplitude de tensão ali. Então, basicamente, a gente valida o sinal de ECG calibrando a sua amplitude. Você vai mudar o ganho do amplificador ali. Então, se você, geralmente, trabalha com menor ganho, aí você vai aumentando o ganho, à medida que você aumenta o ganho, você vai conseguindo obter aquele sinal ali. Então, é uma grandeza, o ECG, o EEG e a fotoplatimografia, que são esses três que eu citei, são grandezas puramente analógicas. Então, assim, não precisa de banco de dados para calibrar o sistema. Você calibra ali na pessoa mesmo, porque é analógico. Não tem nada de processamento, primeiramente, né? Então, assim, não tem que treinar nada, não tem que calibrar nada, é só você regular o ganho, aí o ganho vai mudar de pessoa para pessoa. Uma que a gente passava demais, a gente passava aperto, era regular o ganho aqui do dedo. Por quê? Porque tem pessoas que a unha, não sei, a pele é fina, e a onda bate lá em cima, às vezes satura, fica um trem muito feio. E tem pessoas que não saía nada. Então, às vezes a pessoa toca violão, ficava com a pele muito grossa e não conseguiu o LED atravessar aqui. Então, assim, é analógicozão, não tem calibragem, assim, de banco de dados nenhuma mesmo. É feito na base bem analógica. Só regulando o ganho mesmo. Desses que eu falei, claro, né? Se você vai treinar uma rede neural com dados de pessoas para fazer algum processamento, aí você precisa de um banco de dados. Não é minha área, digamos assim, eu nem sei qual tipo de banco de dados a gente utilizaria. De processamento de imagem, por exemplo. Estou até com, aqui no meu HD, 300 GB de imagem para poder processar de um trabalho aí que a gente quer publicar. Mas nessa parte de sinais bioelétricos é calibragem analógica mesmo, não tem segredo não. Considerando que não tenha nenhuma anomalia, esse é o resultado e só muda o ganho. Só o ganho. Exato, só muda o ganho, geralmente, né? Assim, cara, eu tenho aqui vários ECGs, eu tenho um aparelho de ECG, né, que eu mesmo construí, e cada vez a gente vai coletar com a pessoa, vai mudando, aí você vai adaptando ali, mas realmente não tem muito o que fugir daquilo ali. Se tiver uma anomalia, vai ser uma onda T, existe uma anomalia que chama intervalo QT muito longo, né? O tempo que o coração demora para poder
e encher de sangue de novo é muito longo. Então, é uma anomalia que você pode olhar ali no sinal, mas assim, um sinal de ECG não muda de pessoa para pessoa, não. O que pode mudar, é que também eu tenho uma amiga que ela também tem esse problema, como é que é o nome da doença, gente? Da anomalia? Citos inversos totalis, que é quando o coração da pessoa fica do outro lado. Aí o sinal aparece ao contrário. Você vê como é que é bem analógico? Então, você trocou o eletrodo de lugar, você faz o ECG virar ao contrário. Ele fica assim, ó. Ele fica ao contrário. Então, a calibragem é bem analógica mesmo. Espero que tenha conseguido sanar a dúvida. O analógico. Essas medidas são feitas no tempo ou elas No tempo, sempre no tempo. Então, talvez você tire mais resultados se você for para a frequência. Aí depende do que você vai analisar. Aquela variabilidade da frequência cardíaca que eu falei, por exemplo, a gente você consegue ver mais, né? No mundo da frequência. Isso depende do que você vai analisar. Como eu falei, a variabilidade da frequência cardíaca, a gente vê na frequência. Que a gente consegue ver no espectro ali as frequências que a gente quer do sistema autonômico. Mas o ECGzão mesmo, vou fazer um eletrocardiograma, é no tempo. Não tem pra onde correr, não. No tempo mesmo, né? Tá certo, cara. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma dúvida aí, galera? Fiquem à vontade. Senti que a professora Nútia teve ideia aí de trabalho, ó. Senti. Alguém tem mais alguma dúvida? Te conheço, minha amiga. Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento, pessoal, para fazer a Caio? Vamos aproveitar. Vou perguntar de novo. Você, Caio? Vai lá, vai embora. Com relação pelo que eu estou vendo, é muito lento o sinal. Muito lento que eu falo que está no nosso mundo, né? É um sinal, uma placa. Qual seria as aquisições? Ou vocês fabricaram a placa? Ou se você usaria, por exemplo, um Arduino, um LabVIEW, já para aquisicionar os dados? Olha só, Lúcia. O sinal, realmente eu não conheço, só olhando o sinal. Olha só, eu acredito que o Arduino ele tem 10 bits, uma taxa de amostragem máxima, eu não sei qual é a taxa de amostragem máxima do ADC do Arduino. Mas assim, ele tem 10 bits é suficiente para poder coletar um ECG. A resolução. Então, assim, é bem pouca, bem pouca. E a taxa de amostragem qualquer plaquinha vai. E a taxa de amostragem de 200 amostras por segundo é mais do que o suficiente, porque a gente pensa no teorema de Nyquist, né? Que a gente pensa que o ECG ele tem no máximo 40 Hz. Então, o teorema de Nyquist é que a gente amostra pelo menos a 80. Exato. E a gente, para garantir, a gente amostra 200. E qualquer sisteminha, qualquer ADCzinho aí, hoje, amostra 200. É muito simples mesmo. Dá para coletar ele tranquilo. Tá ok, obrigada, cara. Nada. É a ideia de projeto mesmo, viu, Faninha? É a ideia de projeto. Ela já está com alguma coisa em mente, meu amigo. Aí não perde tempo, não. Alguém mais, gente, tem alguma coisa a questionar, perguntar, né? Enfim, ninguém disse mais nada. Caio, meu amigo, eu agradeço de coração por ter aceito o meu convite, o nosso convite, né, do pessoal aí de elétrica. É sempre um prazer tê-lo conosco, mesmo que à distância, e que logo, logo espero, né, que possamos estar perto, festejando aí o seu mestrado. Com fé em Deus, logo, logo. Mas pelo jeito que tá indo, vai acabar mais tarde no meio da pandemia mesmo. Depois a gente comemora. Então, eu agradeço de coração a todos que estão presentes aqui. E que amanhã eu vos aguardo para a nova apresentação de... Ai, deixa eu olhar aqui, gente, porque é muita apresentação, então eu acabo me perdendo. Mas o tema de amanhã é fantástico. Quem vai ministrar é um aluno do IFBA, André Lima, e o trabalho dele é intitulado em Utilização de processamento digital em sinais de áudio e redes neurais, para diagnóstico de cavitação em bombas. Está para amanhã às 14 horas. Dá tempo de todo mundo fazer aquele lanchinho, né?
Até as 2 horas, porque já almoçou, dá tempo de fazer 1 hora o lanche para 2 horas estarmos a postos para podermos prestigiá-lo também, certo? Muito obrigada e até amanhã. Sim, Caio, a galera que está aqui literalmente te elogiando, parabenizando. Muito obrigado aí, galera. Fico muito feliz. Realmente, queria trazer uma coisinha aqui para vocês sobre engenharia biomédica. Espero que tenha sido bastante proveitoso a todos, que tenham conseguido atingir todos os públicos. Eu sei que todo mundo aqui, nem todo mundo é engenharia elétrica, tem galera aí de todas as áreas, então espero que tenham conseguido. Obviamente, uma parte ali deu uma puxadinha de sardinha, mas depois eu espero que tenha conseguido atingir, assim, como um público macro, né? Que a gente não pode querer ser dono, assim, de ficar, assim, fechando a cara, não, eu vou falar só aqui do meu mestrado e tal, não. A gente tem que falar de um jeito que todo mundo possa atingir a todos. Então, espero que tenha conseguido. Obrigado aí a todos que participaram de verdade. E é isso aí. Muitíssimo obrigada, gente. Então, até amanhã. Um cheiro no coração de vocês.